Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Cristo no teu coração, excelente dia, excelente vida. E a gente sabe que o dia, a vida, o trabalho, a família, o caminho para o trabalho, a escola, o estudo, tudo isso é excelente quando a gente tem as bênçãos de Deus abundantemente derramadas. Então, Deus te abençoe, que Deus seja o sentido, o início, o fim, o meio, o caminho, a chegada, tudo na sua vida. Que sua vida seja profundamente abençoada, que você encontre sempre mais em Deus esse sentido profundo para a sua vida, para a sua existência. Meu irmão, minha irmã, vamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós nesse momento. Nós queremos rezar com a palavra, nós queremos aprofundar a nossa vivência cristã, queremos fazer da nossa vivência cristã uma vivência que vale a pena ter esse nome, que encontre sentido profundo em ser cristã. E nós sabemos que isso só é possível tendo como base, como fundamento a palavra de Deus e, obviamente, o ensinamento da igreja. E para isso, para que nós possamos mergulhar na palavra, para que nós possamos refletir, rezar, contemplar e viver a palavra, só com o auxílio, a força do Espírito Santo de Deus. Por isso nós clamamos, vinde Espírito Santo. Nós necessitamos, precisamos, somos carentes da tua presença. Sem tua presença em nós não há luz, sem tua presença em nós tudo é sequidão, sem tua presença em nós tudo é dureza, sem tua presença em nós não encontramos respostas para as nossas dúvidas mais profundas. Então, vinde, Espírito Santo, nós precisamos de ti. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 7º, os versículos de 21 a 29. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então lhes direi publicamente, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, você se lembra que ontem nós falamos sobre, o Evangelho nos trouxe os lobos, né? Os falsos profetas, vestidos em pele de cordeiro. E o próprio Jesus dizia que o critério para reconhecer os falsos profetas é ver as obras. Se eles não tivessem obras boas, seriam de fato falsos profetas. A liturgia de hoje, de certa forma, caminha nessa mesma linha. Porque não adianta
Veja bem o que Jesus está dizendo, não sou eu, hein? Não adianta fazer milagres, curar, profetizar, se as obras não correspondem. Não adianta nada. Jesus diz com muita força no Evangelho. Veja bem, ele diz com muita força no Evangelho. É muito forte, às vezes talvez até difícil, mas se uma casa só é construída contra a rocha, sobre a rocha, é a casa de quem ouve estas palavras, as palavras dele, e as põe em prática. Não tem jeito, sabe, meu irmão? Não tem jeito, pode fazer o que fizer. Se ouve a palavra e não põe em prática, é casa construída sobre areia. Esta deve ser a meta. Aí você pode me perguntar, poderia me perguntar, mas padre, é tão difícil, a gente tenta e não consegue. Mas é desejar, se empenhar, querer, buscar, sabe, meu irmão? Sabe, minha irmã? Colocar como meta de vida, mesmo conhecendo a própria fragilidade, mesmo conhecendo a própria fraqueza, colocar como meta de vida, não desistir, insistir, resistir em colocar em prática a palavra de Deus. Isso é critério. Isso é critério de vida cristã. Então vamos pedir hoje essa graça, né? A graça de colocar em prática o que nós escutamos de Deus. Olha como no início eu falava da força da palavra, da necessidade da palavra de Deus em nossa vida para dar sentido à nossa existência. Pois bem, essa palavra deve gerar em nós atitude. Que Deus mesmo nos dê essa graça de uma vida em sintonia com a palavra dele. E assim, com certeza, a nossa casa estará sendo construída sobre a rocha. Que assim seja e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.